Olá, hoje estamos aqui para a inauguração ou para a estreia do nosso primeiro podcast, ou Pod Paulo, como foi batizado. E eu tenho aí a alegria, o privilégio de receber pessoas muito queridas. O Zé Antônio Serra Giroto, um amigo, irmão, não de sangue, mas do coração, que tem histórias interessantes dentro do motociclismo, dentro da sua expertise como engenheiro, né, que poderá contribuir muito conosco nesse nosso bate-papo informal. Também a Roberta Mantovani, seja muito bem-vinda. A Roberta, que é da INDEC, né, ela é coordenadora, né, da segurança do trânsito, toda essa educação do trânsito, extremamente importante. Você vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, né, e as políticas públicas. Eu acho que isso é um tema motivante, né, muito importante, né, para a cidade de Campinas. Também o nosso amigo, o Marcos Demonte. O Marcos, ele é do Anjos Ambulância. Ele é um condutor socorrista, um fisioterapeuta. Tem também uma longa e vasta experiência, né, em socorrer pessoas acidentadas, vítimas de acidente motociclístico, automobilístico. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco nesse nosso primeiro programa. Tenho certeza que estrearemos com o pé direito. Eu vou passar já de imediato a palavra à Roberta, até porque ela é a única mulher aqui do nosso grupo, e desde os meus tempos de menino ou de jovenzinho, eu sempre tive isso. A mulher tem a preferência. Eu acho que isso ainda vale para os dias de hoje, viu, Roberta? Abrir a porta, puxar a cadeira e dar a palavra a você, para que você possa, de alguma forma, passar alguns números da cidade de Campinas, passar aí algumas ações da INDEC. Já agradecer o Vinícius Riveretti, o nosso presidente, por ter atendido a nossa solicitação e ter permitido que você viesse aqui no estúdio da IMA para nos informar daí algumas ações ou passar algumas coisas que têm sido feitas na cidade de Campinas da nossa INDEC. Muito obrigado pela presença e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Paulo, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando das políticas públicas, né, de segurança e mobilidade de Campinas. É um prazer estar aqui, prazer em conhecê-los, né, e esperamos que a gente tenha um bom bate-papo sobre esse assunto, um assunto tão importante, né, para a vida urbana, para as questões cotidianas, e principalmente para a discussão sobre o enfrentamento à violência no trânsito, que hoje é um tema mundial, né, e que acaba acontecendo também no âmbito da nossa cidade. Então, meu nome é Roberta Mantovani, eu sou responsável pela área atualmente, né, responsável pela área de educação para a mobilidade da INDEC. A gente faz na INDEC a ação de educação para a mobilidade com 3 áreas prioritárias, né, a área de comunicação, de desenvolvimento institucional, com treinamentos, cursos, e a área de educação para a mobilidade, com as escolas, jovens, idosos, pessoas com deficiências, motociclistas. Então eu vou contar um pouquinho, falar um pouco sobre as políticas que a gente tem desenvolvido. E antes de começar, quero agradecer ao presidente Vinícius, né, ao prefeito Dário Saad, ao secretário Fernando, pelo apoio que eles têm dado, né, que a administração tem dado às ações de segurança viária, às ações de educação para o trânsito, que fazem com que a gente possa trabalhar para salvar vidas no trânsito, porque afinal de contas, né, nenhuma morte é aceitável no trânsito e todas elas têm prevenção, né? Então, assim, contando um pouquinho, a gente em 2022 nós tivemos 151 óbitos no trânsito de Campinas, considerando a área urbana e a área rodoviária, né? Nós temos muitas rodovias que permeiam aqui o nosso município, né? Muitos moradores da cidade acabam se envolvendo em colisões, né, em sinistros de trânsito também na malha rodoviária e às vezes vindo a óbito. E todos esses sinistros, né, além do óbito, ele também deixam muitas vezes sequelas que são definitivas, né? Eles deixam traumas que ficam para a vida toda da pessoa, mudando totalmente, às vezes, a qualidade de vida, as necessidades, né? O uso, gerando uso do nosso sistema hospitalar, né? Enfim, né? Tem todo um contexto de vida que é modificado para aquelas pessoas que se envolvem, né, num sinistro de trânsito.
E a gente tem feito essas políticas já há alguns anos, então como que a gente trabalha na INDEC para fazer esses enfrentamentos? A gente desenvolve atividades que reúnem ações de educação, fiscalização e engenharia viária. Né, entendendo quais são os contextos em que esses sinistros acontecem e procurando entender quais são os conjuntos de políticas que a gente precisa direcionar para cada situação e para a cidade como um todo. Né? E eu vou falar, no meu caso, das ações de educação para a mobilidade, das ações educativas. Então, nós temos trabalhos voltados para as escolas, da educação infantil até o ensino médio, programas específicos em que nós realizamos com escolas. Temos programas com campanhas educativas, que são campanhas de massa que vão para a rua. Então, eu vou citar algumas que nós fizemos agora nos últimos anos. Uma campanha chamada Desacelera, que é voltada para o nosso fator de risco principal que causa os óbitos em Campinas, que é a velocidade, o excesso de velocidade. Uma outra campanha chamada Beber e Dirigir Pode Matar, que está direcionado ao nosso segundo fator de risco principal, que é a combinação do álcool e da direção, e outras campanhas que são voltadas para públicos específicos. Então, por exemplo, hoje nós temos a 3Rs, que é uma campanha que começou em 2021 para motociclistas e que a gente transformou num programa permanente com ações permanentes voltadas para motociclistas. Temos uma ação chamada Ciclo Campinas, que é uma ação voltada para ciclistas. E agora estamos fazendo um programa para os pedestres, chamado A Vida Pede Passagem. Então, isso é um pouquinho, né, do que a gente vem fazendo para o enfrentamento desses fatores de riscos e para trabalhar para a gente conseguir criar um sistema seguro, né, que proteja a vida dos indivíduos caso esse sinistro venha a acontecer. Né? Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando, sempre integrando essas ações realizadas em Campinas. Muito bem, Roberta, obrigado. Eu acho importante, e nós, enquanto pessoas públicas, nós temos acompanhado as ações da INDEC, né, essas campanhas educativas, e até como parte de quem usa a nossa malha viária, a gente tem visto algumas boas melhoras ou melhorias dentro, né, do trânsito de Campinas, alguns motoristas um pouco mais atentos, o pedestre um pouco mais atento, o motociclista, enfim, o nosso ciclista também. A gente tem a leitura de que a educação no trânsito ainda é a melhor ferramenta, a alternativa para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Né? Por mais que a gente tenham ações, vamos lá, redutor de velocidade, autuação de condutores, eu acho que nós temos que investir, e depois você pode, né, voltar a conversar e você pode ter a palavra. Eu acho que o investimento nas crianças ou nos jovens, para que eles tenham uma leitura diferente do trânsito, um trânsito menos violento, né, colocaria até a intolerância no trânsito. Muitas vezes nós temos morte, nem pelo atropelamento, nem por outra causa, mas sim pela agressão física, né? A pessoa é baleada, esfaqueada, agredida, enfim. Mas a gente vai discutir muito, vamos falar muito sobre isso, mas eu quero agora passar a palavra ao Marcos, e aí eu vou ver confrontar aquilo que você está falando com aquilo que ele está vendo nas ruas, né, Marcos? Perfeito. O Zé também, né, ele anda no trânsito de Campinas, de moto e de carro, ele sabe bem do que nós estamos falando. Então eu vou perguntar agora para o Marcos, se você, Marcos, com toda a sua experiência dentro, né, do seu trabalho, com Anjos Ambulância, como condutor, né, resgatando pessoas que muitas vezes têm ali, sejam acometidas ou por um atropelamento, ou por uma batida, enfim. Você tem notado, de um tempo para cá, que os números, a estatística, ela tem mostrado que o trânsito está melhor, a situação, ou os acidentes são menos graves, né, pelas ações dos órgãos públicos, da administração pública, em coibir a velocidade, tá aí fiscalizando que os condutores eles andem realmente naquelas faixas que são destinadas a eles, ao ônibus, enfim.
ao transporte coletivo. Eu gostaria que você passasse aí a sua experiência, né? Pudesse nos brindar com todo o seu conhecimento e toda a sua vivência dentro dessa área. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. De fato, muitos projetos que a Roberta mencionou estão sim dando muita diferença na nossa cidade. Campinas é uma cidade que evolui muito rápido da experiência que eu tenho. Eu vejo essa evolução constante. Iniciativas desde do pedestre, do ciclista, que ganhou muito espaço na nossa cidade, de fato, com inúmeros quilômetros e quilômetros de ciclovias, a sinalização perfeita, desde da parte relacionada ao asfalto, os buracos que estão sendo tampados, o asfalto que vem sido substituído, e tudo isso auxilia muito no funcionamento do nosso trânsito. A educação é algo que realmente eu ainda acho que é um imenso passo que a gente tem que realmente atacar desde o princípio, que como condutor de ambulância, o que eu ainda sinto que realmente a estrutura da cidade, eu não tenho o que falar, eu agradeço muito tudo que está sendo feito, é visível, porém a educação dos usuários ainda realmente é algo que a gente tem que atacar bastante, desde lá no princípio, né? Eu até comento bastante com meus colegas que desde criancinha aquele negócio, ambulância, bombeiro, polícia é sagrado, cara. Se ouvir uma sirene, um alerta sonoro, luminoso, vamos, pelo amor de Deus, vamos dar passagem, vamos auxiliar, né? Pode ser um de nós podemos estar precisando. E é algo que ainda depara muita dificuldade, né? Do usuário, e da educação, de fato, de não só não ajudar, como às vezes brigar com a gente, achar ruim, como você disse, não só a educação, como a violência que vem decorrente não só do acidente de trânsito, mas além do acidente, das atitudes das pessoas, de fato. Oi, se você me permite, faça aí o seu comercial, peça para aqueles que estão nos assistindo que respeitem o sinal sonoro, que respeitem a faixa quando a ambulância for passar, né, que não queiram correr atrás da ambulância. Positivo. Passa isso aí pra gente, sua experiência. Gente, algumas importante. dicas, pelo amor de Deus, nem a ambulância corre mais hoje. Como foi citado, o excesso de velocidade mata. A ambulância não corre, ela não excede limites de velocidade. Ela pode estar com alerta sonoro, visual, mas ela não corre. Ela anda de acordo com o limite de trânsito, porque uma equipe que corre discriminadamente, ela vai causar acidente. Vai morrer a equipe, vai morrer a vítima. Então a gente não pode pôr em risco a vida das pessoas que estão no trânsito e da vítima e da nossa equipe. Então, até nosso veículo não queira acompanhar a ambulância, não queiram passar. Além de não ter também esse excesso de velocidade, outra coisa muito importante. Gente, a ambulância roda com bebê, com recém-nascido, com criança, roda com pessoas que estão com 4, 5, 6 fraturas patológicas. Então a ambulância também anda muito devagar às vezes. E eu peço para vocês terem muita paciência. Se o veículo ele está... Há muitos mitos populares. Ou ele está correndo porque ele vai almoçar, ou ele está devagar porque ele está bobeando. Não, gente. Cada caso clínico dentro da nossa viatura gera o jeito que o condutor dirige a ambulância, a aceleração, desaceleração, as curvas. Eu posso extubar um paciente entubado, eu posso deslocar uma fratura dentro daquela viatura. Então, se eu estou lento, com todos os meus alertas acesos, respeite essa velocidade, mesmo como lenta. A ambulância ela não pode rampar numa lombada, ela tem que passar lentamente, senão o paciente agrava o caso dele. Eu já tive casos de eu estar chegando em centro oncológico de Barão Geraldo, com um paciente com 4 fraturas patológicas, lentamente na rua do centro, passando numa lombada, lentamente, porque toda aquela mobilidade acaba causando muita dor para o paciente, e gente atrás buzinando, dando farol, acelerando, querendo ultrapassar a ambulância. Então, gente, por favor, a ambulância, tanto ela é numa situação de emergência, quando ela é devagar, respeitem a ambulância, o veículo de emergência, os bombeiros. Por isso que a gente fala, por isso que eu volto a falar da educação, realmente. Os usuários, é claro, não é a maioria. A maioria, realmente, eu vejo que há uma evolução, principalmente pela conscientização dos projetos, desde a escola, etc. A sinalização de trânsito é excelente. O pessoal tem se respeitado bastante, mas ainda tem algumas pontas soltas nesse papel, acho que do dia a dia. Às vezes realmente as pessoas nem por mal, é a pressa cotidiana e eles não sabem o quão grave pode ser a vítima que está lá dentro, né? E é bem complexo. Nesse pouco espaço de experiência que eu tenho, esses breves anos, é muito corrido, são muitos casos que 12, 17, às vezes a gente faz turno de 24 horas. E realmente a velocidade e a falta de atenção, eu acho que são os fatores que ainda acometem muito o trânsito.
Às vezes a gente está com uma viatura a 3 faixas no semáforo, o semáforo abre e ninguém anda. Aí você começa, mas o que está acontecendo? E tem 3, 4, 5 pessoas no celular. Assim, é algo que hoje não só parado, mas que acomete. Você vê gente andando e querendo digitar. Motociclista andando e digitando mensagem. Isso gera acidente, cara, gravíssimo, falta de atenção. Principalmente o veículo de emergência também é algo que é muito impeditivo pra gente, atrapalha bastante o nosso serviço também. Sabe que o uso do celular ao volante, ele equivale, ou às vezes é pior, que o consumo da própria bebida alcoólica, né? Então, porque quando você olha para o celular para digitar, responder uma mensagem, fazer qualquer coisa, toda a sua atenção, a sua cognição, né, e as percepções todas estão focadas para o celular e são retiradas da tarefa da condução. E a tarefa da condução, para a gente dirigir, a gente usa pelo menos 40 tarefas e associadas a essas 40 tarefas, 1.500 subtarefas que o cérebro precisa processar para dar conta de entender todo o ambiente e tomar a atitude correta para fazer uma condução segura e preventiva, né? Então, o celular é uma das causas, né, dessas distrações, né? E hoje tem estudos da Organização Mundial da Saúde que comprovam a influência do celular como fator de risco também muito importante. Muito importante a sua fala, porque é um alerta extremamente importante. E eu vou provocar você agora. Provoque. Mas eu estou no Bluetooth. Não é isso que eles falam? Não, eu estou no Bluetooth, tocou o celular, eu atendi e tal. Fala um pouquinho disso também. Na verdade, a pessoa acha que ela está segura. Né? O rádio está lá tocando, está na multimídia, tocou o telefone, ela atendeu. E aí? Vamos lá. Dependendo da conversa que você engatar com a pessoa, o seu cérebro ele vai estar concentrado nas respostas que você precisa dar e não em todo o ambiente por onde você está circulando. Isso vale não só para quem está conduzindo um veículo automotor. Hoje a gente tem visto estatísticas que mostram o aumento de atropelamentos de pedestres, principalmente jovens, que saem da rua para fazer uma travessia, por exemplo, ou com o fone de ouvido, ou trocando a mensagem e não percebem que desce da calçada para a rua e entram na frente de um veículo. Então, isso tem acontecido, tem aumentado, tem estudos sendo realizados, né, em vários locais do mundo, inclusive, mostrando a importância de fazermos esses processos. A gente tem levado para os nossos programas nas escolas, a gente faz teatro de fantoches para a educação infantil, um outro projeto que é um mini circuito de trânsito para as crianças do primeiro ensino fundamental 1, um outro programa que chama A Gente Aprende, A Gente Ensina, que é uma palestra com os agentes de trânsito, com as crianças, os jovens, né, do 6º ao 9º ano, e um programa chamado PARD, que é um programa da combinação, para discutir a combinação de álcool e direção com jovens, que é em parceria com a Unicamp, vários outros, inclusive Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, com vários outros órgãos que participam desse programa. E em todos esses projetos a gente tem incluído fortemente a discussão da questão do uso do celular com os jovens, por conta dessa influência. Então, é um outro fator de risco, que é o da distração, né, que envolve não só o celular, mas às vezes outras distrações também, mas que também influenciam na ocorrência dos sinistros de trânsito. E às vezes sinistros graves, né, ou que levam a óbito, ou que deixam sequelas. Nós já vimos, né, ou temos muitas vezes algumas campanhas a nível nacional falando justamente sobre isso, né, uso de celular, bebida alcoólica. Tivemos recentemente na cidade de Campinas uma encenação. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que foi a PUC de Campinas, que os alunos da PUC, ali na João Boy Dunlop. Interessante. Nós fazemos, tradicionalmente em Campinas, o movimento Maio Amarelo faz parte do calendário oficial do município. E a Semana da Mobilidade, estamos chegando nela, então fiquem atentos. A partir do dia 15, começamos as programações da Semana da Mobilidade na cidade. E isso essas duas ações fazem parte do calendário oficial do município, além de outras ações sobre as quais eu já falei. E a gente tem feito algumas encenações de atendimento às vítimas, em parceria com a PUC, com a Unicamp, com o SAMU, a Secretaria de Saúde, o programa Vida no Trânsito, né, do qual o Campinas já faz parte desde 2013, para alertar a população exatamente sobre esses fatores de risco e sobre as consequências, né, das colisões
de trânsito. De fato, esse dia onde foi realizado esse exercício na John Boy, eu estava inclusive saindo da PUC com um paciente de cateterismo, estava retornando pela via, ainda é que abriu a via, né, para as ambulâncias circularem livremente, sem obstrução, e eu vi aquele monte de curioso, muita gente observando, então eu falei, fantástico, é aí que eles tinham que ver. É esse choque que a população tinha que ter, justamente. Acho que, se não me engano, até toda a simulação completa. Eu estava passando bem na hora que o água estava descendo, eu vi aquele monte de gente, falei, perfeito, não me atrapalhou em nada, ainda é que estava certinho, desviando o trânsito pelos retornos ali pela obra, tudo certinho. E a população realmente, assim, fica até choca um pouco, né? E esse é o papel realmente da campanha. A gente tem feito constantemente essas ações. Então, nós fizemos no Maio Amarelo do ano passado, fizemos na campanha que nós lançamos no início do ano, no período do Carnaval, que Beber e Dirigir Pode Matar, que foi a campanha voltada ao consumo do álcool e direção. Então, tivemos também, essa outra foi uma instalação, uma simulação um pouco menor, foi realizada ali na Francisco Glicério, bem no centro da cidade. Também conseguimos fazer uma abordagem de muitas pessoas e repercute muito bem também para a cidade em outros espaços de comunicação e imprensa que acabam nos ajudando a reverberar a orientação para o comportamento seguro. Isso é muito importante, porque a segurança no trânsito, ela tem uma responsabilidade compartilhada, que é todos nós, todos que estamos aqui, temos alguma responsabilidade por termos um trânsito mais ou menos violento. Né? Então, a gente participa intensamente do trânsito e temos responsabilidade por ele. Então, quando a gente consegue, com essas ações, mobilizar um número importante de pessoas e fazer com que outros meios, né, de comunicação também transmitam isso para a população, a gente tem sempre um ganho muito grande também de mudança de comportamento. Isso é importante. Puxando o gancho da violência no trânsito, como havia dito também em relação não à colisão, mas em si ao cometimento posterior. Eu creio que se houve 151 óbitos, a taxa de pessoas acometidas posterior por tanto paraplegias, avulsão, deve ser muito superior, muito, muito, muito superior. Como fisioterapeuta, eu atendi diversos casos, tanto como motociclista, como pessoas ejetadas em capotamentos de veículos, paraplegia, né? Ambos paraplégicos, e aquele fração de segundos que gerou acidente sozinho, acidente por conta de outro motorista embriagado que fechou. Então, a vida daquela pessoa muda completamente, a vida daquela família muda completamente, são anos e anos desenrolando e nunca mais vai retornar. Eu tive paciente, inclusive, pela violência relacionada ao trânsito, mas nada a ver com colisão. Que briga de trânsito gerou, desceu, bate-boca, um dos rapazes do outro carro veio com um paralelepípedo e atingiu o condutor nas costas, tetraplegia. Por conta e os carros sem haver colisão, assim, por conta de desinteligência. Então, realmente, gente, precisa ter mais calma. Não vale a nossa vida, não vale esses anos de estresse que a gente tem depois. O tanto que a gente trabalha de remoção também interhospitalar ou alta, a estrutura familiar, o gasto público, o gasto infla, né, o sistema de saúde, esse número de ocorrências e as lesões posteriores que ficam, você gera muito gasto, muito trabalho, as famílias modificam completamente a estrutura de suas casas, suas vidas, por conta dessas causas posteriores ao acidente mesmo, de fato, e a violência no trânsito. É importante, muito bom você ter falado isso. Eu falo por mim, eu tenho uma experiência lá no hospital da PUC, lá no Celso Perro, fiquei 30 anos lá atendendo na bucomaxilo. Então a gente conseguiu de alguma forma acompanhar toda a evolução, né, que não só os automóveis ou mesmo a legislação ela acabou impondo ou apresentando para que nós tivéssemos mais segurança no trânsito. Vou citar aí alguns exemplos. Pessoas que chegavam vítimas de acidente automobilístico por ter batido ou tido um trauma de face, painel ou para-brisa ou volante. Naquela época, o cinto era um cinto abdominal, não era um cinto de 3 pontas. E o Zé pode falar um pouquinho sobre isso depois. Eu vou pedir para ele falar um pouco sobre isso, que ele teve aí, então, lá no trabalho dele na Unicamp, como engenheiro, algumas experiências nesse sentido. Eu recebia pacientes e o vidro na época era o vidro temperado,
Então ele se estilhaçava inteiro. E as pessoas vinham com ferimentos múltiplos na face. A gente tinha que ter lá um bom gosto cirúrgico, uma mão, para que você conseguisse, de alguma forma, retomar a harmonia daquela face. Às vezes eram pessoas muito jovens, moças muito bonitas, enfim, isso não importa, mas você tinha que devolver a mesma situação que ele tinha. Então era extremamente mutilante e o trauma ele era muito intenso, muito importante. Sem dizer das fraturas de face, fratura de terço superior, terço médio, terço inferior. Então a gente, né, na época, tinha que conviver, né, com esse tipo de problema. E às vezes as fraturas eram múltiplas em outras partes do corpo. Né, trauma de tórax, trauma de membro superior, membro inferior, enfim, o atendimento era multiprofissional. Com o advento do cinto de 3 pontas, as coisas começaram a melhorar, vidro já laminado, enfim, né, o vidro de trinca, ele acaba não estilhaçando por inteiro, melhorou. O airbag, né, ajudou bastante também, então a intensidade, o tipo de trauma, apesar da velocidade dos carros ser maior, a gente tinha um acometimento ou uma situação melhor. Nós vamos nos lembrar, eu e o Zé vamos nos lembrar, na nossa época de juventude, que nós começamos a andar de moto muito jovem, sim, e na época era permitido aquelas motinhos, Puch, né, Garelli. Sem capacete. Isso que eu ia falar, não usava capacete. Então, se você saía para a rua sem capacete. Então, o equipamento ele é importante. Depois eu vou voltar com o Marcos, quero saber um pouquinho dele também. Então, o equipamento é importante. Quando do advento ou obrigatoriedade do capacete, as coisas começaram a melhorar também. Então, aqueles traumas de crânio, aqueles traumatismo craniano importante, trauma de face, ele melhorou bastante também. É importante a gente passar para os nossos amigos motociclistas, né, ou o motoqueiro, né? O motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro, mas para mim está todo mundo tá andando de moto, ou é motociclista ou é motoqueiro. Faz parte, né, do perfil. Um usa a moto para o dia a dia para trabalhar, então é um motoqueiro, e o motociclista é aquele que se permite andar só aos finais de semana, passear. Mas enfim, é um grupo só, é uma tribo só, e quem gosta de moto gosta e vai continuar andando de moto. Mas os capacetes com mentoneira, então às vezes você não tinha um trauma na cabeça, no crânio, mas tinha um trauma de mandíbula, de face, fraturas de mandíbulas, fraturas importantes, né, que geravam muitas vezes repercussão base do crânio, levando a fratura de conduta auditiva. Então eu operei muita gente nesse sentido. E vou passar a palavra para você, que você está na outra ponta. Já faz algum tempo que eu não opero, que eu não estou no hospital, enfim. Mas eu vejo com bons olhos, né, tudo que foi feito em termos de prevenção, de políticas públicas. Também deixar aqui um abraço para o nosso prefeito Dário Saad, né, que tem feito aí um trabalho muito bom na cidade de Campinas, com políticas públicas importantes. Hoje nós estamos tendo aí um recap na cidade, isso ajuda bastante, né? Muita gente reclama de buraco, agora às vezes não é o buraco, é o remendo, enfim, isso também para aquele rapaz que está conduzindo uma moto, uma bicicleta, às vezes é ruim, né? E pode causar acidente, mas nós estamos tentando colocar a cidade nos eixos. A Câmara também é protagonista, porque nós aprovamos lá o projeto que permite ao governo do estado passar um aporte financeiro, né? No Acelera São Paulo, isso foi muito bom. E eu quero que você passe um pouquinho dessa experiência sua, em termos daquilo que você tem visto, né? O motociclista, ele está mais atento, ele tem usado bota, a gente vê gente andando de chinelo de dedo, de havaiana. Eu chego a arrepiar. Na estrada. Na estrada. Né? Ele não sabe que se ele Rodovia. cair e virar o pé, ele vai perder o pé. Sim. Ele vai perder o meu pé. amigo. Eu sou Né? motociclista. Então vai lá, passa a sua experiência não com a só gente. sou conhecida motociclista. Bem-vindo ao grupo, né, Zé? Eu rodo, inclusive, dezenas, tinha épocas 100 km por dia para chegar até o trabalho. Cheguei a morar em Indaiatuba, na região, então rodava esse trecho todo dia. Pelo amor de Deus, motociclista, eu imploro, vamos tomar cuidado com a proteção. De fato, eu não consigo, eu já sofri acidente por conta de uma imprudência de motociclista passando sinal vermelho, me atingiu, os dois foram ao solo e relevou muito. Eu já andava protegido, mas eu digo, invista em segurança, mesmo como não uma obrigatoriedade, o capacete de preferência
Com a fechado. mentoreira, Com a claro, mentoreira, fechado. pelo amor de Deus. É uma coisa que eu vejo muito que é comum, parece cultural, mas que o motoqueiro acha que talvez não faça tanta diferença, é realmente afivelar jugular. Isso que eu ia Pelo amor falar. de Deus. O tanto de acidente que a gente atende, que o motociclista ele está de capacete, na hora que sofre o impacto, antes dele atingir o solo, o capacete foi longe. O capacete é ejetado da cabeça do motociclista e ele vem ao impacto no solo sem nada mesmo, de fato. Então, capacete em cima daqui no topo da cabeça não é boné, gente. Põe certinho, afivela jugular, isso vai salvar sua vida de fato. Invista se possível. Eu sei que é difícil, mas hoje em dia também tem barateado o custo de jaquetas mais potentes. Uma bota hoje a gente consegue uma bota num preço mais acessível também para se proteger. Faz muita diferença. Luva. Cara, eu sei que na cidade às vezes incomoda e tal, mas principalmente na rodovia, pelo amor de Deus, qualquer luvinha. Uma luva hoje não precisa ser nada de, nossa, R$1.000 uma luva. Não, cara, tem luvinha mais em conta que a gente consegue se proteger. Principalmente você, motoqueiro que tá o dia a dia mesmo em cima da moto, cara. Qualquer tombinho pode ser muito, muito, muito grave. Não. Que nem o Dr. Paulo falou. O pé, E ele depende da mão para trabalhar, né? dá a mão para trabalhar. Depende da mão. Eu sou dentista de formação, sou médico também, mas se eu cair, machucar minha mão, não trabalho. E o motociclista, o motoqueiro, o entregador, Coisa. né, no iFood ou qualquer outra plataforma, ele não vai trabalhar. Primeira coisa que vai ao solo, quem já sofreu bastante acidente? Bastante. A mão é a primeira. É a mão. Quando vai ao solo, a mão é a primeira. A Então, tentativa de se proteger, de se proteger. a mão é a primeira que você leva. Ó, né? eu vou pedir licença para vocês. Eu sei que ele deve estar com coceira na língua para falar. Não, eu conheço o Zé. O Zé, só de novo. Eu estou me segurando. O Zé é um amigo, irmão do coração, não é irmão de sangue, mas eu tenho uma intimidade, uma liberdade com ele, de confidenciar coisas muito íntimas minhas e assim, muitas vezes me aconselhar com ele, e a recíproca também é verdadeira. Nós temos muitas histórias dentro, né, do motociclismo. Eu tive um acidente grave em 82, um pouco antes de me formar. Eu caí de moto em frente à Caterpillar, em Piracicaba. Tava com uma jaquetinha de nylon, uma luvinha de pano, uma bota de cowboy, né? Bota de rodeio, enfim. Estourou o pneu, saiu a válvula da câmara de ar, eu caí, me ralei inteiro, enfim. Foi um acidente muito grave. Fiquei, acho que 20 anos sem andar de moto, ou próximo disso. E quando eu retomei, né, aquele hobby, aquela paixão da moto, o Zé foi o meu professor. Ele que me deu, porque aí as motos eram mais potentes. As motos eram mais potentes. Enfim, eu tive que reaprender a pilotar a moto. E nós temos histórias de autódromos que nós andamos, enfim. E eu vou pedir para ele contar aquilo que ele quiser contar. Mas ele tem uma história interessante, que é que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E fique à vontade. E o Zé também. Ele fazia todo o teste, quando chegava aí, motos no Brasil, homologava as motos. Então conta a sua história, Zé. Não vou passar toda a sua história aqui. Você sabe melhor que eu. Não, pode contar, não tem problema. eu trabalhei na Unicamp, trabalhei, né? Sou aposentado da Unicamp. Parece que ele é aposentado, novinho, ó, bonito, olho azul. Barba branca. Eu trabalhei na Unicamp, já sou aposentado, mas de 91 a 97 com segurança veicular e homologava as motos que chegavam no Brasil para poder rodar no nosso trânsito. Mas tudo bem, já passou, já aposentei, tá tranquilo. Mas esse fato que ele está contando, que ele quer contar, que eu conte, que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, cai. Cai e cai, bem no sentido da palavra. A gente andava bastante de moto e normalmente a gente vai para Morungaba, Serra Negra, Amparo e tal. E em 2010 eu caí numa curva indo para Morungaba. Ele me socorreu porque eu quebrei a clavícula em abril de 2010. Importante falar que você estava todo equipado, hein? Todo equipado, sim, capacete, bota, luva, tudo. Imagina se não tivesse. Mas a moto, quando ela te joga para cima, você escolhe um lugar para cair, cai e machuca, né? O macacão não rala, mas ele deixa machucar. Se bater o corpo, você se machuca. Bom, enfim, passou, caí, quebrei a clavícula direita. O Paulo me socorreu,
hospital, tranquilo. Consertei a moto, doeu no bolso, tudo. Mas normal, a moto foi... No ego também, dói mais o ego do que o... Fui cair, o ego dói. justo eu, fui cair. Essa era a conversa, gente. Pô, Zé, justo você que ensinou todo mundo a andar de moto, você foi cair e tal. Justo eu caí, bom, enfim. Caí, me recuperei, né, normal. 1 ano exatamente se passou, nós fomos fazer o mesmo trajeto. Na mesma curva. Eu fiz a curva para a esquerda, tinha um óleo, alguma coisa no chão. Eu fui escorregando, falei, hoje não, hoje sim. Larguei a moto para ela não me jogar para cima e não quebrar nada de novo. Então eu só escorreguei, macacão, bota, luva, ralou, capacete ralou, né? Mas só ralou. A moto estragou de novo, né? Fazer o quê, né? Mas não aconteceu mais nada. Quer dizer, essa curva hoje eu passo andando a pé. Empurrando a moto. Empurrando a moto. Porque ficou um trauma. Aquela curva lá você tem que... Não é que tem, né? Eu fiquei com medo dela. Então a moto, só para continuar, você tem que respeitar a motocicleta, a pista que você anda. Passou um caminhão nesse dia e derrubou lá uma substância. Eu acho que era sabão. Era glicerina. Glicerina, alguma coisa. Porque era da fábrica de um lugar, não sei se pode falar, mas não vou falar. De um lugar lá, detergente. Caiu a glicerina lá, eu passei, eu caí, escorreguei. E nesse dia caíram 10. E já havia caído um amigo nosso antes. Isso. Que estava na Caíram frente. 2 na minha frente, eu fui o terceiro e depois desse dia caiu 10 no total. A concessionária foi sinalizar o local, era 11 horas da manhã. E nós caímos, eu, né? Nós não, você não caiu. Eu caí. Ele passou, não sei como, ele passou habilidoso. O anjo da guarda. O aluno, né? O aluno foi melhor que o professor. Mas, enfim, a sinalização, se tivesse ocorrido no momento do acidente que o caminhão derrubou aquele produto, não teria acontecido nada. Mas caiu. E a gente viu como é importante, né, a gente compreender que o trânsito é realmente um fator, é um espaço coletivo, né? Sim. Então, porque se o próprio condutor que viu que derramou aciona a concessionária... Isso, para ir lá sinalizar... Para sinalizar, né? Ou se outros condutores que passaram pela via... Hoje a gente tem cada vez mais, né, tecnologia, os números das concessões nas laterais das rodovias, né? Então, a gente também perceber que a gente pode contribuir para que uma situação como essa não aconteça com o outro, né? Não aconteça com a gente, não aconteça com o outro. Então, essa é a importância da gente compreender que todos nós podemos mesmo efetivamente contribuir para que os outros, né? para que a gente não tenha, né, a ocorrência dos sinistros. E, de fato, quando ele diz, né, que para cada um óbito a gente tem pelo menos 6 pessoas, no mínimo 6 pessoas que ficam com uma sequela definitiva e que não conseguem voltar, às vezes, à sua condição, né, anterior a um trauma, né? E hoje os motociclistas, em Campinas, a gente tem conseguido reduzir óbitos com os motociclistas, felizmente, mas ainda continuam sendo os principais envolvidos nos sinistros de trânsito, né? Os motociclistas do sexo masculino, na idade dos 19, 20 anos até, aumentou a faixa etária anteriormente, era uma faixa etária que chegava até os 35, nós temos observado agora nos nossos estudos, porque a gente acompanha mensalmente todas as ocorrências que ocorrem, que existem em Campinas, né? E a gente tem observado que aumentou, inclusive, a faixa etária da população que tem se envolvido no sinistro de trânsito envolvendo a motocicleta. Para 45, 49 anos, então um público
prioritariamente masculino, né, na sua grande maioria masculino, mas também com uma faixa etária agora que se amplia para além dos 29, 30 anos, que era a faixa etária que a gente via antes. Pois bem, fica a lição, inclusive, que o motociclista muito experiente, com muitos Pode, anos, extremamente equipado, pode sim sofrer um acidente. O trânsito ele é feito de N fatores. Uma glicina jamais esperada derramada ali pode derrubar o melhor piloto de Fórmula, não adianta. Não adianta. Desculpa. Não, pode falar. A importância da condução preventiva, né? Você, nessa segunda situação que você coloca, né? Eu caí, o raio não cai duas vezes, caiu. E você teve uma postura também preventiva em relação à ocorrência, que era de deixar a moto sabendo que ela poderia tirar, né? Então, que também faz muita diferença. Que foi a primeira trauma. Que o primeiro tombo, eu quis salvar a moto. Você quer salvar a moto. No querer salvá-la, me jogou para cima. E no segundo, para não acontecer isso, eu soltei. E o que a gente tem observado muito nos motociclistas de uma maneira geral é que os motociclistas, eles não observam, por exemplo, o ponto cego de veículo e acabam entendendo, por exemplo, o corredor, né, que deveria ser um local para uma passagem segura, né, como uma via de circulação rápida para que o motociclista consiga atravessar um tráfego congestionado ou alguma coisa desse tipo. E isso tem feito com que ocorram muitos sinistros de trânsito, né? A falta de percepção do corredor, a falta de percepção do ponto cego dos veículos, o excesso de velocidade. E eu não falo nem do excesso de velocidade, porque, aquela via tinha um limite máximo de velocidade de 50 km por hora e o condutor estava excedendo os 50 km por hora. Há muito desrespeito ao limite máximo de velocidade, mas há muito a condução inadequada para a condição de tráfego. Então, às vezes, num tráfego congestionado, o motociclista tem que reduzir a velocidade dele para 20, para 30, ele continua passando a 50 no corredor. No meio dos carros, né? Não é compatível com aquela situação de trânsito, né? É que, na realidade, o motociclista ou o motoqueiro, enfim, aquele que está conduzindo a moto, ele tem que ter a leitura de que o para-choque é ele. O carro, você está bem ou mal, você está protegido, né? Você tem uma estrutura e hoje os veículos, eles são preparados para o choque, né? Para qualquer batida, qualquer colisão, eles vão desmanchando, vão absorvendo o impacto. O motociclista não. Então, uma queda a 50 por hora é uma queda que vai causar dano, sim, vai causar algum tipo de lesão nesse motociclista. Se ele não souber cair, como o Zé falou aqui, eu soltei a moto, como a gente vê em alguns acidentes, em corridas de moto, nós tivemos uma fatalidade agora, recente. 2 motociclistas morreram numa corrida de moto. Esse é o lugar apropriado para aquele que gosta de andar em alta velocidade, fazer uso do seu equipamento, da sua moto. Tem autódromos, nós já andamos no autódromo de Interlagos, nós já andamos no autódromo Velocitar em Mogi Guaçu, nós já andamos em Londrina, no Ayrton Senna, nós já andamos em Capoava, andamos em Tuiuti. Quer dizer, a gente tem uma experiência, e toda essa experiência de moto, quando foi colocada na via pública, não valeu de nada, valeu para o segundo tombo dele, né? Você tem que contar com algo que possa te surpreender, as surpresas do trânsito. Pode ser uma mancha de óleo? Pode ser uma mancha de óleo. Pode ser um animal que atravessa a sua frente? Pode. Nós perdemos um amigo, isso foi uma coisa muito triste, talvez alguns do grupo até tenham tirado um pouquinho o pé, ou tirado da mão, vamos colocar assim, né? Tirar da mão, porque o motociclista parou de andar, porque nós perdemos um amigo, chegando em Serra Negra, foi feita ali uma conversão de uma motorista e ele bateu, colidiu, né? Fratura de coluna cervical, morreu. Um outro, Douglas, também faleceu também na estrada ali de Andradas. Isso, a mesma coisa. Mesma coisa, enfim. Então, os acidentes, né? As surpresas, elas estão ali, elas acabam
vindo, né? Os imprevistos, né? O que é importante a gente entender é que, assim, todos esses fatores são fatores que são passíveis de prevenção. A gente, como a gente falou, né? A própria condição da via, a condição do óleo, né? Todas essas questões, elas são passíveis de prevenção. Prevenção que são do próprio condutor, prevenção de quem faz a gestão do trânsito, da via, do espaço, né? Então, todos esses fatores, esse é um conceito muito importante quando a gente fala de visão zero e de sistemas seguros, né? O que é a visão zero hoje que a gente tem trazido para o Brasil, que é uma visão que a gente traz a partir da década mundial de ações para redução de acidentes de trânsito. Com a década, o Brasil, em 2011, passou a ser signatário, né, da década para a redução de 50% dos óbitos no trânsito. E nós temos o Penatrans, que é o nosso Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito. E o Penatrans, ele se rebate para os municípios, para os estados, para as áreas urbanas, né? E um dos conceitos que embasam esse plano, né, nacional é o conceito de visão zero e de sistemas seguros. Então, parte do princípio de que o ser humano é frágil, de que ele comete erros, a gente em algum momento vai cometer algum erro. Se a gente fechar os olhos e pensar na gente conduzindo, circulando, a gente lembra de vários erros que a gente comete. Porque a gente comete, é natural que o ser humano cometa erros, né? Mas que o ser humano não pode pagar com a vida por um erro que ele tenha cometido no trânsito. Então, esse é o princípio, né, da visão zero, que parte do pressuposto de que a gente vai cometer algum erro e que aí é preciso que a gente construa sistemas que sejam seguros para que, se esse erro acontecer, a gente não pague com a vida por esse erro, né? E aí é que a gente junta as ações de educação, comunicação, engenharia de tráfego, fiscalização, no sentido de criar um sistema protetivo, né? E aí a gente vai para essa discussão da importância da gente fazer essas ações de forma conjunta, sabe? Fiscalizar, educar e trabalhar o sistema viário, trabalhar o sistema, né, a operação e o sistema de trânsito, para que a gente tenha um sistema mais protetivo e que, se o ser humano errar, que ele não pague com a própria vida por aquele erro, né? Então, esse é um princípio da visão zero e do sistema seguro, né? Que é um trabalho que a gente vem fazendo, o Brasil vem fazendo, é um conceito recente que vem sendo aplicado nos projetos de gestão da mobilidade e da segurança viária, né? Nos municípios, nas estradas e tudo mais. Então, ele acaba meio que exemplificando um pouco de tudo que a gente está conversando, né? Exato. Na ótica das equipes de segurança, a definição de acidente é algo que não pode ser evitado. E todas as situações podem ser evitadas, a maioria. Um raio talvez não, mas o caminhão que derramou o produto pode ser evitado. A partir da primeira queda, a sinalização, pode ser evitado os próximos acidentes. Então, a gente gera o conceito zero de que todas as situações, acidente é algo que não pode ser evitado. Agora, o resto, tudo que a gente vê, principalmente no trânsito, 99,9% é evitável. Infelizmente é evitável. Manutenção preventiva do veículo, para não correr de estourar pneu, de tombar caminhão, etc., de derramar produto. Toda a sinalização, então, realmente o comportamento do condutor. Só que, como disse, nós somos seres humanos erram bastante. Mas o condutor do veículo que é um problema. A pessoa às vezes está dirigindo e para ela. Exato. Só para ela. Aconteceu comigo mais uma vez. Eu vinha na Norte-Sul de moto, 50 por hora. A cidadã resolveu brecar do nada. E depois foi embora. O que você acha que aconteceu? Eu caí e quebrei a outra. Quebrou a outra clavícula. Vai ficar uma igual a outra. Pra não ter diferença. Só que essa, que é o que você falou, eu levei 1 ano para ficar bom. Sim, inclusive. Operei, 7 parafusos, 1 placa. Teve sequela? Tem. Eu sinto até hoje um formigamento. Mas por que essa cidadã parou o carro dela numa avenida a 50 por hora? Por quê? O meu acidente foi 1h da tarde, de dia, ensolarado, pista seca, extremamente bem sinalizado, sinal verde, dentro do limite de velocidade, 50 km por hora passando, o cidadão sem documento, moto
sem documento, o cidadão não era habilitado, rompeu o sinal vermelho, causou um acidente. Então, e para mim ainda, eu não posso parar, eu não vou parar no cruzamento do sinal verde para observar. Eu tenho que progredir na minha via. Progredir na minha via, naturalmente, sofri acidente. Então, infelizmente, quando a gente olha para os dados estatísticos, se a gente pega o exemplo, por exemplo, você pega o exemplo do percentual de pessoas que cometem infrações de trânsito no município, por exemplo, não chega a 16% do total da frota, da nossa frota. É um número bem baixo. Aquela história que a gente ouve, né, da indústria da multa, de que se multa muito, né, ela é realmente um mito, né? Porque é um mito. Porque não chega a 16% o número de pessoas que são... Hoje nós temos o quê? 1 milhão de carros rodando em Campinas? Quase 1 milhão de veículos. Então, é um percentual muito baixo. Moto, carro, tudo. A frota inteira, quase 1 milhão. E aí, quando você olha para esse conjunto de pessoas, né, que a gente acaba flagrando, né, cometendo as infrações de trânsito, tem um percentual que é reincidente, um percentual em torno de 5%, são pessoas que cometem várias vezes, várias infrações. Tem aqueles condutores que cometem uma ou duas, né? E tem aqueles que é uma por ano, assim, que é uma infração. Porque a gente comete erros. Bobeou, deu uma bobeada. Então, e quando a gente faz esse processo de acompanhar o que está acontecendo, isso vira, para a gente, são insumos para que a gente direcione políticas públicas, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, na cidade, que tem muito desrespeito ao sinal vermelho. Muito desrespeito ao avanço do sinal vermelho. É uma das infrações mais cometidas no município. Então, a gente tem direcionado políticas públicas para orientar ao condutor e ao motociclista do perigo que é o avanço do sinal vermelho, porque a gente tem tido um aumento grande de atropelamentos. Campinas vinha reduzindo os atropelamentos nos últimos 20 anos, a gente teve uma queda importantíssima no número de tanto de atropelamentos de uma maneira geral, quanto dos óbitos por atropelamento. E a gente tem visto esse fator crescer de novo, de 20 para cá, né, relacionado ao excesso de velocidade, relacionado ao desrespeito ao sinal semafórico, né, que são questões importantes de serem olhadas, né, nesse sentido. Então, olhar para o fator de risco e compreender, né, que essas questões elas podem acontecer e elas são passíveis de prevenção, né, tem uma relação direta também com todas essas questões, né, e compor as ações, né, com bases nesses comportamentos observáveis que a gente tem, a partir dos dados que a gente tem, colocando as políticas públicas, tem também nos ajudado a conter essas tendências de aumento e começar a tentar regredir novamente. Mas é importante que todos participem, é importante que todos, né, se envolvam e pensem nessa mudança de comportamento necessária. Então, tem muitos condutores na cidade que fazem tudo certo. Mas os poucos que estão fazendo de maneira incorreta, né, fazendo escolhas incorretas, ou porque não sabem a regra direito, ou porque deliberadamente escolheram, né, fazer, né, enfim, tem inúmeros fatores que podem, acabam tornando o nosso trânsito mais violento. Deliberadamente. Houve recentemente notícia de uma única motocicleta que foi apreendida com, acho que 400 mil, eu vi esse tempo atrás, de multa em uma motocicleta. Então, esse é o reincidente de fato. E quando a gente tira esse condutor, né, das vias, o que a gente está fazendo é protegendo a cidade de possíveis sinistros que possam trazer sequelas ou óbitos, né, nesse sentido. Então, é importante a gente compreender esse conceito do que é fazer a segurança viária e do quanto ela é importante para a vida de todos nós, porque quanto maior o índice, né, a probabilidade de uma ocorrência de sinistro na cidade, maior a exposição ao risco que toda a população da cidade está. Sejamos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, enfim, né? Quanto maior o risco, e quanto piores os fatores de risco da cidade, mais exposta toda a população da cidade está. Né? Então, essa é uma discussão extremamente importante da gente fazer. Muito bom. Acho que todo mundo tem que estar atento, né? Na medicina a gente fala assim, as pessoas, ou o cirurgião, ou o médico, ele erra, via de regra, 2 vezes ele erra e erra feio, né? O erro ele é muito grave. Quando ele não sabe nada, ou quando ele acha que ele sabe muito. Então, muitas vezes, aquele motorista que tem pouca habilidade,
eu acho que até menos, ele tem um pouco mais de cautela, ele pode causar um acidente, ter ali alguma intercorrência, mas normalmente a coisa não é tão grave. Aquele que acha que sabe muito, que dirige muito, que quer dirigir em alta velocidade, né, ocupar aquele espaço que cabe só o carro, muitas vezes o acidente ou a ocorrência ela é muito grave. Então, nós estamos quase chegando ao nosso final, a conversa está muito boa. Eu acredito que tenhamos aí que convocá-los ou convidá-los para um próximo programa, mas nós vamos só pontuar. Eu acho que ficaram aqui algumas coisas que são muito importantes, né? Nós falamos da ambulância, para que o cidadão comum, o motorista, tenha muito cuidado com a ambulância, porque a ambulância ela não vai correr, ela não vai passar, né, nos redutores de velocidade ou nas lombadas, né, em alta velocidade, porque lá dentro está uma vida, e essa vida muitas vezes ela está com dor, está fragilizada e precisa que a condução seja de uma forma muito tranquila, muito calma. Nós falamos um pouquinho também sobre educação no trânsito, né, investir um pouquinho no jovem, investir nas crianças e mesmo naquele adulto, né, que eventualmente não tenha tido aquela formação. Conversamos um pouco, falamos de experiência dentro, né, da condução de uma moto. O Zé falou um pouco dos equipamentos, a importância do nosso motociclista, tá? Você, motociclista, use luva, capacete, né? Não precisa luva cara, capacete caro, bota cara, jaqueta cara, mas calça também, esteja devidamente vestido ou paramentado. Quando nós vamos fazer uma cirurgia, está todo paramentado. Para andar de moto não é diferente, né? Os danos causados ou os problemas causados, eles são menores. Eu já tive a oportunidade de fazer atendimento domiciliar, né, jovenzinho, lá de 18, 19 anos, tetraplégico, né, em uma situação né, assim, muito triste de se ver, porque não tem perspectiva nenhuma, né, a vida acabou. E aí a pai e a mãe que estão ali, às vezes a família se desestrutura de uma forma tão grande que pai larga da mãe, enfim, ninguém quer assumir, né, algo que tá ali, né, para que tenha uma atenção toda especial, sem falar do gasto que muitas vezes a família não tem. Isso também foi um outro ponto abordado, né, pelo Marcos. Isso gera custo para o poder público. Mais do que isso, né, isso fragiliza uma família e muitos dos acometidos são jovens, né? A morte entre jovens tem uma incidência muito alta. Então, falando um pouquinho também, né, das sequelas, pode ser permanentes ou transitórias, mas enfim, mais um ponto que nós abordamos aqui. O celular que você falou e falou muito bem, né, para que as pessoas que estão nos assistindo tomem muito cuidado com o celular, não só ao dirigir, mas também tá transitando, né, o pedestre com o celular, para não cair num buraco, cair numa valeta, torcer o pé, enfim, né, tá subindo ou descendo uma calçada. Eu acho que é importante. Eu tenho aqui na minha leitura, foram essas as observações. Se vocês quiserem colocar, só para a gente fazer a última rodada, aí eu vou partir para o encerramento. Se você quiser colocar alguma coisa, se a Roberta também e o Zé, e aí a gente finaliza esse nosso primeiro Paulo, com muita tristeza no coração, viu? Porque está muito gostoso, a conversa está muito leve, muito produtiva. Perfeito, gente. Então, como encerramento dos pontos, né, da minha ótica, eu achei muito bom o diálogo, principalmente ter essa ponte com o poder público, com os órgãos tipo INDEC que realmente gerenciam o nosso trânsito. É muito importante a conscientização dos nossos motoristas, dos nossos motociclistas, de fato. Tudo que foi abordado aqui é muito importante. Obviamente, tem assunto para muitas e muitas horas, de fato. A gente poderia aprofundar em todos esses... Mas por hoje é isso que foi a ótica, que deixou uma mensagem, acho que importante para os condutores da nossa cidade. Essa foi minha ótica. Só agradeço pelo convite. Roberta? Bom, vou agradecer. Realmente o bate-papo foi muito bom. A gente fica com um gostinho de quero mais, né? E deixar um convite para que todos fiquem atentos às redes sociais da INDEC, porque a gente já logo começa a divulgar as ações da semana, da nossa Semana da Mobilidade, que tem início no dia 15, com o lançamento de uma campanha de segurança viária bastante boa, bastante, assim,
A gente espera que ela consiga atingir o maior número de pessoas e que a gente faz o enfrentamento, mais uma vez, do fator de risco e velocidade, porque continua sendo o nosso principal fator de risco aqui. Então, fica o convite a todos, o nosso agradecimento e, principalmente, essa reflexão, né? Que o trânsito é um espaço de todos nós, é um espaço coletivo, de corresponsabilidade, que todos somos responsáveis para tornar o nosso trânsito mais seguro e para sempre promover uma cultura de paz. Então, agradeço e desejo que a gente consiga juntos, né, ir transformando a nossa cidade numa cidade sempre com cada vez mais qualidade de vida e melhor para se viver. Muito obrigada. Muito bem. Não, eu Tem não, a palavra, não, Márcio. não, até posso falar mais algumas outras coisas, mas só agradecer também e pedir para você que cuida da gente, que se um dia você me ver, você cuide bem. Pode deixar, eu vou guardar bem o Guarda rosto. bem minha fisionomia. Prefiro não te ver, né? Eu na também. ocorrência. E você também, gostei muito do que você falou, e eu peço para quem dirige, né, nós que dirigimos aí carro e moto, só para prestar atenção. É só isso que eu peço. Presta atenção. Você está dirigindo, dirige olhando para frente, para os lados, um pouquinho olhar para trás também. Presta atenção no que você está fazendo. Estou dirigindo, não é dirigir olhando no música, conversando, olhando para trás. É prestar atenção no periférico. Se as pessoas fizessem isso, eu acho que eu não teria nenhum parafuso no corpo. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Valeu. Então, mais uma vez, agradecer ao Marcos. Muito obrigado pela presença, pela contribuição. Com certeza teremos aí outras oportunidades. Também já me coloco à disposição daquilo que você precisar. A Roberta, foi muito bom tê-la aqui conosco. Você, de alguma forma, brilhantou, trouxe um pouquinho mais de luz. As mulheres, elas têm o dom, elas são intuitivas, elas são sensitivas e elas conseguem passar com muita tranquilidade, muita transparência. Parabéns pelo seu trabalho. Leve aqui um abraço, né, para o nosso presidente, o Vinícius Reverete. O Zé, que é um amigo, irmão de tantos anos, né? E, enfim, tantas histórias. Quantas emoções. Se nós começássemos a contar as histórias, talvez algumas a gente nem poderia torná-las públicas, né? Não. O restinho do ano aqui daria pra gente mas conversar. tem muita história. Melhor não. O que a gente procurou passar para você foram experiências e também políticas públicas e trabalhos, ações que são reais, né, naquilo que acontece no trânsito de Campinas. A gente quer deixar aqui uma mensagem de que nós tenhamos aí um trânsito menos violento, um trânsito mais solidário, que as pessoas elas tenham um pouquinho mais de complacência, condescendência e se coloquem na posição do outro, né, para que a gente não tenha aí agressões físicas, agressões verbais e até mesmo acidentes que sejam mutilantes ou fatais. Então, agradecer a presença de vocês nesse primeiro podcast, no primeiro Pod Paulo. Foi uma alegria grande. Estaremos passando aí para as pessoas que irão interagir, né, com esse nosso podcast, algumas as redes sociais, as nossas redes sociais, né, alguns endereços eletrônicos, WhatsApp, e-mail, Instagram, para que as pessoas possam fazer os seus questionamentos. Muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando e iluminando nas nossas trajetórias de vida e no nosso trabalho. Muito obrigado. Deixar aqui um agradecimento especial também à IMA, né, na pessoa do Márcio Ricardo, um amigo querido, motociclista, a Juliana, que nos acompanhou aqui no estúdio, o Erickson e todos os funcionários da IMA. Muito obrigado pela acolhida e por disponibilizar esse espaço e dar toda essa estrutura para que esse podcast se tornasse uma realidade.